Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Dando continuidade àquela nossa sequência de perguntas e respostas, hoje temos um tema bem interessante para dar continuidade na explicação, na minha explanação sobre a minha ideia de vida, de cosmos, de Deus, o que é Deus, o que é a verdade absoluta. Alguns dias atrás eu postei um vídeo em que eu chamei a minha concepção de Deus, ou a minha opinião sobre Deus. Naquele vídeo eu coloquei a seguinte visão, que nós somos uma expressão de Deus, de que tudo que nós encontramos, toda a vida de uma forma geral, animais, plantas, tudo o que existe, é uma manifestação da própria divindade. Eu não acredito naquela ideia de que somos criados por Deus. Então as perguntas dos nossos seguidores são baseadas nessa minha colocação. A primeira pergunta é de alguém que se identifica como ML. Boa noite, gostei das suas ideias, mas você poderia falar mais sobre isso? Dar exemplos? Seríamos parte de um todo? Por que não conseguimos entender que temos uma ligação com tudo e com todos? O que aconteceria se toda a humanidade entendesse que cada um de nós, inclusive animais e plantas, fazemos parte da mesma estrutura? Quais as leis universais que fazem os indivíduos tomarem consciência? Pode dar exemplos? Sinto que estamos num ritmo crescente de irresponsabilidade de uns para com os outros. E mais uma vez, desculpe, mas por que Deus quis se dividir para passar por essas experiências? E a outra pergunta, então, é do Ivan Bebeto, e que ele também faz um agradecimento, ele também concorda com a ideia, mas ele quer saber qual é a minha concepção a respeito da evolução material e espiritual. Existe ou não? Se existe, como ela se dá? Se não existe bem ou mal, como entender a evolução moral que Kardec propõe? Perguntas muito inteligentes, perguntas que denotam que os indivíduos estudam, gostam de ler, gostam de aprender e que são abertos para novas opiniões. Então, a minha gratidão, vamos rodar a vinheta e depois da vinheta vamos responder essas questões. Enquanto isso, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ajude a levar a ideia adiante. Então vamos tentar encadear as ideias numa explanação coerente e que possa responder a todas essas perguntas. Mas Leandro, por que então não conseguimos entender que temos uma ligação com tudo e com todos, que somos apenas um? Que tipo de leis universais podem nos fazer tomar consciência dessas leis? Bom, eu vou criar uma pequena ideia, uma ideia bastante infantil até, mas que vai servir para ilustrar bem a minha ideia, a minha concepção de Deus e do universo. Conforme eu coloquei no outro vídeo, eu acredito que Deus é um campo de possibilidades. Tudo existe em Deus como possibilidades, porém nem todas essas possibilidades estão realmente expressas e se tornaram já realidade. Muitas delas ainda existem apenas como possibilidade, e a manifestação de Deus na matéria é para tornar essas possibilidades algo real. Então vamos imaginar o seguinte, imagine que você, enquanto consciência, você enquanto indivíduo, quer, por assim dizer, conhecer a sensação de liberdade. Você quer viver, quer experimentar, quer vivenciar a sensação de liberdade. O que é que você vai fazer? Ora, você pode, por exemplo, criar um brinquedo que vai te possibilitar viver a experiência e conhecer a sensação de liberdade. Então você pode criar, por exemplo, um parapente, uma asa delta, algo que vai te permitir você voar, por assim dizer, e conhecer a sensação de liberdade, sentir-se livre. Até que você não crie o brinquedo e viva essa experiência, você sabe que existe a possibilidade de você viver a sensação de liberdade. A sensação de liberdade existe dentro de você como um germe, como algo que ainda não é real, mas você tem o anseio de conhecer e você quer tornar isso uma experiência. Você vai lá, constrói aparato, vive a experiência, pode se ferrar, pode se machucar, pode dar problema, mas pode viver também uma sensação maravilhosa e de alguma forma você vai conhecer a sensação de liberdade. Se nós tentarmos pegar essa pequena ideia bem infantil, vamos ser sinceros, mas tentar traduzir então para termos mais cósmicos, para termos universais,
o que é a expressão, a criação do universo, se não é Deus vivendo experiências? E detalhe, através de nós, através de tudo o que existe. O próprio Carl Sagan, né, que ele foi um cientista, provavelmente ateu, provavelmente não acreditava em nada de espiritualidade, mas ele tinha uma ideia, ele teve uma sacada genial. Ele disse que nós somos as janelas ao qual o cosmos conhece a si mesmo. Para e pensa, será que ele não estava de alguma forma intuindo essa realidade? Só que agora tem um outro aspecto, ok? Eu trouxe a ideia de, por exemplo, Deus conhecer a sensação de liberdade através da vivência, das experiências através da sua própria criação e manifestação no universo, ok? Mas existem outros lados. Existe o lado da dor, existe o lado do sofrimento, que é uma possibilidade que muita gente vai recusar a ideia, vai dizer, ora, mas que coisa, que absurdo, onde já se viu Leandro pensar isso? Mas ora, se nós somos expressão de Deus, fagulhas do divino, e nós precisamos viver experiências de dor para agregar algum conhecimento, para viver uma experiência aqui na matéria, então por que nós não podemos acreditar que essa própria experiência é algo que o próprio divino quer viver através de nós? Porque para pensar o seguinte, em algum momento da criação do universo, Deus começou a se subdividir, ou a verdade absoluta, a inteligência cósmica, começou a se subdividir, começou a se expressar, começou a se manifestar de diversas formas. Ora, para isso, teve que ir se subdividindo em consciências cada vez menores, até chegar às consciências que nós conhecemos hoje. Só que cada uma dessas consciências, ela sente dentro de si, no âmago do seu ser, uma saudade de casa, uma lembrança da sua verdadeira morada, mas ela própria aceitou viver tudo o que tem à disposição aqui na matéria. Só que para pensar o seguinte, se você sabe que você precisa viver algumas experiências de dor, de esquecimento, se você precisa conhecer qual é o caráter do, por assim dizer, do mal para dar valor ao bem, se você sabe que precisa conhecer o ódio para dar valor ao amor, se você sabe que precisa conhecer a doença para dar valor à saúde, então qual é o melhor remédio se não você se revestir de uma matéria que vá trazer o esquecimento da sua verdadeira origem? Ora, se você lembrasse que você é uma parte de Deus, será que você se submeteria a viver experiências, a cometer os erros que cometem? Erros necessários, muitas vezes? É óbvio que não. Você próprio sabotaria o plano ou o projeto de vir aqui na matéria e viver essas experiências. Porque quando nós estamos fora da matéria, a consciência é outra coisa. Você se submete, você se predispõe a viver muita coisa. Só que quando chega aqui, a gente, por algum motivo, não quer mais viver. A gente se rebela contra as experiências, a gente opõe resistência, a gente não aceita aquilo que nós mesmos escolhemos para vivenciar aqui na matéria. Então, nada melhor do que esquecer. Nada melhor do que estarmos fechados, tapados por aquilo que os orientais chamam de véu de Maia, que na verdade é o véu que vai fazer você esquecer-se de quem você é, para que o plano da evolução, o plano da vivência de experiências não seja sabotado. Espero que eu tenha me feito entender com essa expressão. Só que o negócio é o seguinte, olha só, isso são coisas que a gente vai intuindo. Quando você está em alguma meditação, você vai recebendo insights, você vai recebendo pequenas fagulhas de consciência, e aí quando você vai tentar explicar isso para alguém, isso é muito difícil. Primeiro de você explicar, segundo de você fazer o outro entender. Então qual é o melhor remédio? Cara, vai meditar, vai procurar viver, abrir a sua consciência para receber também esses insights, porque você precisa sentir. O que eu estou trazendo para você são informações, é apenas algo mental, não é algo que vai fazer realmente você expandir a tua consciência e agregar essa realidade para si. Então você precisa, claro, meditar, precisa
entrar em estados alterados de consciência para poder captar algumas coisas desse conhecimento, ok? Então, nessa explanação, eu acho que já ficou respondido o porquê que nós não lembramos que temos ligação com tudo e com todos e quais leis universais que vão fazer a gente tomar consciência disso tudo. A consciência, ela vai vir à medida que você vai vivendo novas experiências na matéria, que você vai se abrindo mentalmente para conhecer novas filosofias, novos conhecimentos, em que você começa a entrar dentro de si mesmo através da meditação, criando ligação com seres superiores, criando ligação com consciências desencarnadas que já dominam esse conhecimento e que gradativamente vão passando algumas informações para você, ok? E agora, dentro da mesma pergunta, o que aconteceria se todos nós tomássemos consciência dessa nossa ligação com tudo e com todos? Ora, a gente estaria vivendo no paraíso, né? A gente estaria vivendo num lugar onde todos são plenamente conscientes. A gente estaria, por assim dizer, vivendo a realidade que consciências ascensionadas já vivem lá no plano astral. Mas claro, é uma coisa que todos nós um dia vamos chegar lá. Todos nós, sem exceção. Mas para isso a gente vai ter que viver muita coisa ainda, tanto na matéria como nos níveis ainda menos elevados lá do plano astral. Mas eu posso crer também que nos planetas mais evoluídos, essa é a realidade que os seres extraterrestres, né, repito, nos planetas mais evoluídos, mas essa é a realidade que eles vivem. E são esses seres extraterrestres que vêm para cá para ajudar a humanidade. Não é ET mal que vem para cá querer subordinar o ser humano, querer dominar o ser humano, nada disso, tá? Esses não conseguem vir para cá. Somente os seres mais elevados aqui conseguem vir para cá e aos poucos eles vão também ajudando a humanidade a despertar para essa realidade. Então agora, partindo para a pergunta do Ivan Bebeto, ele quer saber como entender, como encaixar essa realidade, esse conhecimento, dentro da evolução moral pregada por Kardec. Na minha opinião, tudo são etapas. Vamos dividir em 3 etapas bem básicas, ok? A primeira etapa é quando o ser humano está inteiramente inconsciente. Uma boa parte da humanidade ainda está nesse nível. Totalmente apegados ao ego, totalmente apegados à matéria, totalmente apegados a vícios, achando que morreu acabou, achando que a vida, que esta vida é única e que a única coisa a ser feita é explorar o ser humano, explorar a natureza, matar bicho para fazer churrasco, encher a cara de trago, usar todo tipo de droga, enfim, esculhambar a si mesmo. Essa é uma realidade que ainda muitos indivíduos vivem, plenamente inconscientes. Algo bem nihilista, sabe? Em que acha que não há consequências para suas ações, em que acha que as coisas ruins que lhe acontecem tem que se vingar, tem que sair matando, tem que sair quebrando tudo, tem que fazer o escarcéu. No segundo nível, estão os indivíduos que estão aí procurando o desenvolvimento moral. Indivíduos que já têm algum nível de consciência da consequência das suas ações. E que procuram até se desenvolver, que procuram até usar de algum tipo de moral, seja ela religiosa ou não, para estar vivendo de um modo mais ético. Só que, claro, dentro dessa etapa do desenvolvimento moral, existem muitos subníveis, existem muitos tons de cinza aí no meio, entre o branco e o preto. Alguns podem se subordinar a uma moral bastante fajuta, como por exemplo a moral de algumas religiões que acham que a sua religião é a única correta e que tudo que está fora dela está errado. Para eles é um tipo de moral, mas a gente vai ver que é uma moral muito relativa. Daí a pouco os indivíduos entendem que a melhor moral é não fazer para o outro o que não gostaria que fizessem para ele, mas essa também é uma moral relativa e não é absoluta. Porque, ora, se eu não vou fazer o mal que eu não quero que façam para mim, se eu vou fazer somente o que eu gostaria que me fizessem, tá, e se o camarada for um masoquista, ele gostaria que o quê? Que batessem nele, então ele vai sair batendo em todo mundo? Também não dá certo, né? Então também é um tipo de moral relativa. E assim, sucessivamente, sabe? Desenvolvendo-se, procurando agregar um novo tipo de moral em que você possa estar, sim, vivendo de modo mais harmônico, mais equilibrado com a natureza, com outros seres, ok? Só que essa ainda não é o terceiro estágio, ainda não é o estágio da
da consciência, porque a moral ainda, me desculpe quem não concorda, mas ainda é algo ligado ao ego. Ou seja, você precisa, de certa forma, impor algo para si mesmo, taxando tudo de certo e errado. Você escolhe o que é errado, escolhe o que é certo, evita aquilo que você escolheu como errado, opta por aquilo que escolheu como certo, impõe isso para si mesmo, tenta muitas vezes impor para outros, não entendendo a grande realidade cósmica, que muitas vezes faz necessário a vivência de outras morais, a vivência de uma outra realidade, acaba muitas vezes até se abatendo, criando inimigos por isso, ok? Então a moral, ela não é absoluta, a moral, ela é, sim, relativa, e é por isso que é algo ligado ao ego. O terceiro estágio, que eu acho que não está ligado à evolução moral, mas é o estágio que estão os mestres verdadeiramente iluminados lá no plano astral, alguns avatares que encarnaram aqui na Terra. O bem que eles fazem, o amor deles, não é algo forçado, é algo simplesmente natural, é algo simplesmente que brota deles, algo simplesmente uma flor que desabrocha sem qualquer necessidade de você forçar o nascimento disso. É algo que a gente, para entender, a gente tem que analisar bastante. A vida de Buda, a vida de Jesus, a vida de Krishna, a sabedoria de Lao Tzu, a sabedoria de Chuang Tzu, os mestres Zen. Então é algo para a gente intuir, porque a gente ainda não está lá. Só que, claro, não dá para você pular lá do nível 1, do plenamente inconsciente, para o plenamente consciente. Você precisa passar pelo 2, que é o estágio da subconsciência, ok? I have no birth, no death, and no duties. I've never done anything, either good or bad. I am purely Brahman, the Absolute, beyond all qualities. How could either bondage or liberation exist for me? If God is all-pervading, immovable, whole, without any parts, then there is no division in this God at all. How then could he be regarded as within or even without? The whole universe is shining as one, without any split or break or separate parts. The idea of Maya, the great illusion, is itself the great delusion. Duality and non-duality are merely concepts of the mind. The world of form and the formless void, neither of these exists independently. In the one, there is neither separation nor union. Truly, there is nothing but Shiva consciousness alone. I have no mother, or father, or brother. I have no wife, or husband, or son, or friend. I have no attachments, or non-attachments. How then do you justify this anxiety of mind? O mind, there is neither the day of manifestation nor the night of dissolution. My continuous light neither rises nor sets. How could a wise man sincerely believe that formless existence is affected by forms? It is not undivided, nor is it divided. It experiences neither sorrow nor joy. It is not the universe, nor is it not the universe.
understand that the self is eternally one. To say no. O recado por hoje é esse, espero ter respondido todas as dúvidas. Deixa um like aí no vídeo, então deixe seu comentário para os próximos vídeos. E também é o seguinte, pessoal, eu estou disponibilizando aqui na descrição do vídeo um link para doações, tanto pelo PagSeguro como também pelo PayPal. Então ajuda o canal, ajuda a continuidade do trabalho. Eu tenho certeza que todos vocês estão gostando e claro, a gente quer poder continuar com isso, ok? Muita paz a todos, namastê e até a próxima.